Bom dia, né? Vamos continuar nosso estudo hoje, vamos fazer nossa oração para dar continuidade a esse estudo. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui. Agradeço esse estudo de hoje, agradeço a presença de vocês que vêm aqui proteger esse estudo, proteger o lar, trazendo também esses nossos irmãos aqui para estudar conosco, para que eles possam entender a situação e poder entender a vida espiritual e a vida corporal. Sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, na pergunta 420, pergunta assim: pode o espírito comunicar-se estando completamente despertos dos corpos? Né? Ou seja, nós estando acordados, né? Se nós podemos nos comunicar com outros espíritos? Ele responde assim: o espírito não se acha encerrado no corpo, como numa caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse espírito que consegue fazer isso são espíritos muito evoluídos, né? Só espírito como Gandhi, Jesus, né? Esses espíritos, sim, eles poderiam fazer isso. Agora, tem outros espíritos que podem fazer isso, né? Tem o caso de um padre, né? Acho que, se não me engano, foi o padre Dom Bosco, que ele estava fazendo uma missa e ao mesmo tempo estava atendendo outra pessoa. Ele numa missa e atendendo outra pessoa, quer dizer, são espíritos elevadíssimos, né? São espíritos com assim, uma moralidade, né? Elevada, né? E também um nível de concentração também muito grande, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, o Chico Xavier também conseguia fazer isso. Tem um caso que Chico conta, né? Que ele foi assaltado, né? Nisso que ele foi assaltado, foram tentar agredi-lo. Aí o pessoal que estava em volta cercou Chico, né? Naquele momento que cercou Chico, ele foi até a delegacia e chamou a polícia. A polícia veio e prendeu o ladrão. Aí quando perguntaram a ele: mas como que o senhor soube? Aí ele falou: não, foi o senhor que foi lá nos avisar que o senhor estava sendo assaltado. Ou seja, Chico conseguiu fazer isso, né? Chico conseguiu. Então, são espíritos elevados que conseguem fazer isso. Não é qualquer espírito, é aquele espírito, né, que já está com uma elevação moral muito grande, ok? Na 421, ele pergunta assim: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Aí ele responde: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos repetitivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Há entre os espíritos que se encontra uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendem sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Por-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Ou seja, tem pessoas que só em olhar para outra pessoa, né, ele já entende o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa precisa, o que aquela pessoa quer falar. Quer dizer, há uma relação muito íntima entre eles. Parece que eles conseguem ler o pensamento um do outro, né, como se fosse telepaticamente, que isso irá acontecer futuramente, né? Então, a gente precisa entender, né, que nós somos espíritos, né, mas quando nós tivermos controle sobre a nossa situação, sobre o nosso eu, nós vamos poder fazer maravilha, como Jesus disse. Só que, por enquanto, nós ainda não temos esse controle. Então, a gente fica à mercê, né, dessa matéria aqui. A gente fica aprisionado. Mas quando a gente conseguir se desmaterializar, se desligar da matéria, aí sim nós vamos fazer maravilhas, né? Nós vamos poder nos locomover, mesmo estamos aqui aprisionados, ok? Então vamos encerrar por hoje e agradecer a espiritualidade, ok? Obrigado, amado mestre, obrigado, bons espíritos presentes aqui, obrigado por esse estudo e que nós consigamos um dia
dominarmos a nós mesmos, dominar essa matéria, dominar o nosso corpo, e para que em espírito possamos fazer coisas que hoje nós não conseguimos fazer por causa dessa prisão chamada matéria, chamada corpo. Mas se a gente se libertar, praticando as boas coisas, deixando orgulho, inveja, raiva, ódio e tendo mais amor, tendo mais fraternidade, sim, nós vamos conseguir. Então, sendo assim, damos como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.